A saúde está em foco na região metropolitana de Porto Alegre e não é por um bom motivo. As unidades de saúde estão lotadas. Em meio a um cenário de incertezas, o Hospital Ernesto Dornelles se mantém como referência na capital gaúcha. E falando em incertezas, também vamos analisar o endividamento dos produtores gaúchos. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. O ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com EasyGen, economizar na conta de luz ficou mais fácil. Dush, a bebida zero álcool da Fante Bebidas, sabor que conquista. Pensou em inovação, vem para Ubra. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Vamos abrir o Poder RS de hoje com um recado já tradicional do nosso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Olha só, pessoal, o inverno ainda não começou e a saúde gaúcha já sofre com unidades lotadas e dificuldades de gestão. Para ajudar a entender esse cenário, eu recebo agora a médica pneumologista, a doutora Juliana Fernandes, gerente da governança clínica do Hospital Ernesto Dornelles, um dos mais tradicionais hospitais da nossa capital gaúcha, Porto Alegre. Doutora Juliana, bem-vinda ao Poder RS. Muito obrigada pelo convite, Orestes. É um prazer estar falando aí para a nossa população gaúcha nesse momento de entrada de inverno, muitas doenças agudas aí acontecendo, então poder estar dando um pouquinho mais do que os serviços que o Hospital Ernesto Dornelles pode estar oferecendo para a nossa comunidade gaúcha. Eu vou começar de forma genérica para a gente tratar um pouco desse momento da saúde no Rio Grande do Sul, desafiador, né? Então, nem começou o inverno ainda, a gente há várias semanas já tem notado hospitais lotados, as emergências com muita gente. E me parece que é um reflexo ainda da pandemia, das enchentes de maio, enfim, de uma série de coisas extra-hospitais e sistema de saúde como um todo, e que acabaram agora desembocando, né, nessa superlotação das nossas unidades de saúde e também dos hospitais. O que está acontecendo? O que a gente consegue ver nessa época, sempre que se repete todos os anos, é o reflexo da nossa população, né? A gente tem, muitas vezes, as pessoas não atingindo os índices de vacina, que seria o ideal, porque as doenças que mais circulam e adoecem e agravam mais nessa época são as doenças respiratórias. Então, a gente tem aí algumas estratégias como a vacinação, que ajuda muito. As pessoas acabaram se vacinando mais logo no início, né, do advento da vacina da pandemia, e depois parece que relaxaram um pouco mais, né? Os cuidados de etiqueta respiratória, de não estar se expondo e não estar circulando quando estão doentes. Então, as pessoas um pouco que relaxaram. Então, isso facilita muito mais a disseminação de doenças respiratórias, e a gente tem aquela nossa população vulnerável, que são as mais frequentes nos ambientes de emergência. São crianças pequenas e idosos, né? Então, essas pessoas acabam agravando mais o quadro e ficando mais presentes e muitas vezes necessitando de um ambiente hospitalar para ter esse cuidado. E habitualmente a saúde já vem enfrentando algumas dificuldades de acesso, né? Então as emergências acabam sendo uma oportunidade de acesso a um atendimento de uma dor crônica, de um problema clínico que não está bem controlado a nível de acesso de ambulatório, rede SUS, né? Muitas vezes não consegue dar todo o suporte para todas as especialidades médicas, né? O acesso ao especialista é um pouco mais complexo e difícil. Então, isso vai fazendo com que a pessoa acabe precisando da emergência para resolver o seu problema de saúde que não está
conseguindo ser contemplado num acompanhamento regular. E aí culmina com as doenças respiratórias que circulam mais, que se disseminam mais nessa época. E aí o sistema que já está, digamos assim, sobrecarregado, fica hiper sobrecarregado, né? Então a gente vê, às vezes, quase dados... colapsado. Exatamente, de taxas aí em emergência SUS, às vezes, que ultrapassam os 100% muito facilmente, né? 200% de ocupação e tudo mais. Nesse cenário onde a gente tem vacina e um bom contingente das pessoas, né, se vacina, quem não toma vacina, quando pega um vírus, ele é mais forte? Na verdade, quando a pessoa não está vacinada, ela tem a oportunidade de fazer uma manifestação mais grave na doença. Porque a vacina não é 100% garantia de que a pessoa não vai ter a gripe, né? Ela é um potente atenuante para a gravidade. Atenua os então, o que a gente sabe também. É que a vacina diminui muito. E, assim, quando a gente fala muito, é muito mesmo. As taxas de gripes e síndromes respiratórias agudas graves complicadas. Sim. Né? Eu tomo vacina contra a gripe há pelo menos 10 anos. Todos os anos, ali em março. E nem uso o sistema público. Vou logo numa farmácia e tomo ela, né? Pago para ter a vacina. Porque quanto antes a gente toma, melhor. Exatamente. E eu, nesse tempo todo, eu nunca tive um quadro, né, de gripe muito forte. Então, a vacina vai atenuando o quadro grave, que é o que habitualmente sobrecarrega emergências e até traz os pacientes à internação hospitalar. E a pessoa precisa de um tempo para essa vacina criar o seu reflexo de anticorpos Pelo e menos imunidade. 15 dias? No mínimo 15 dias. Então, muitas vezes a pessoa se vacina e diz assim, eu fiquei gripado logo em seguida que fiz a vacina, né? Eu fiquei doente mesmo tendo me vacinado. Então, depende muito da época que a pessoa se vacinou, se ela tem um tempo de vacinação suficiente e também o agravamento. Sem dúvida, a vacina diminui muito o agravamento do quadro. Perfeito. Eu lhe chamei aqui porque eu sou vizinho do Hospital Ernesto Dornelles, moro ali no bairro Santana e comecei a perceber as mudanças externas, né, do hospital. Também há uns 6 meses fui atendido lá com uma crise renal aguda, fui muito bem atendido na emergência e vi as mudanças internas também no Hospital Ernesto Dornelles, que é muito tradicional, né? Tem aí 60 anos de idade, se eu não me engano. Mas eu quero, antes de falar do hospital e das mudanças que estão ocorrendo lá no Ernesto Dornelles, eu quero aproveitar a sua presença aqui para falar dessa morte súbita que a gente teve de um jovem de 20 anos, logo na maratona de aniversário, né? 40ª maratona aqui de Porto Alegre. Isso poderia ser evitado de alguma forma? Ou o que nos deixa de lição, doutora Juliana? Então, foi uma fatalidade, né? Esse fato de um indivíduo jovem de 20 anos aí, estava pelo relato, já era um indivíduo treinado, que estava sendo bem assessorado, corria, fazia os seus treinos, não apresentava nenhum sintoma, né? Mas foi a sua primeira meia maratona. Exatamente. Então, o que a gente sabe, assim, esse evento fatal que esse rapaz sofreu é muito raro, né? Então, as pessoas não têm que ter medo de praticar exercício, medo de submeter a atividade física regular. Sim, ela é muito importante para a saúde, mas o que a gente deve ter em mente é que não há idade para fazer exames de prevenção. Né? Quando a gente está falando de exercícios de alta performance, como uma meia maratona, que é uma corrida aproximadamente, na melhor das hipóteses, em torno de 1h30, 2 horas de tempo total de exercício, a gente está falando de um exercício que exige um pouquinho mais do nosso sistema cardiovascular. Então, é muito importante que nessas oportunidades que a pessoa vai se desafiar nesse tipo de exercício, que ela faça, sim, um check-up. E isso não tem idade, isso pessoas jovens também devem se submeter. Eu sou uma corredora, então falo isso por experiência própria. Em 2019 eu corri a minha primeira maratona, né? Então, obviamente, já tinha mais de 40 anos, mas eu fiz, sim, meus exames regulares, fiz ecografia, fiz ergometria, fiz todos os exames que me diminuíssem o risco de eu ter uma doença assintomática, porque certamente esse rapaz devia ter alguma predisposição assintomática. Claro, a gente fez com jogadores de futebol, né? Que às vezes jogando, então, depois de anos de carreira e que tem um evento súbito, assim.
se ele tivesse feito algum check-up prévio, etc., se isso poderia ser evitado, talvez. Isso a gente nunca vai ter essa resposta. O hospital tem isso, tem esse serviço de check-up? Tem. Eu estou chegando agora aos 49 anos, tá? Dia 1º de julho. Confesso que eu nunca fiz na minha vida um check-up e estou com vergonha de falar essa frase agora. O que vocês podem me ajudar nisso? Isso é muito importante, assim, e cada faixa etária a gente tem protocolos de check-up, de avaliação, que são doenças que são mais atingidas naquela idade ou não. Então, após os 40 anos, indivíduos jovens que vão fazer atividade de alta performance, mulheres que estão entrando numa fase tanto de menopausa ou que vão entrar na idade fértil. Enfim, são inúmeras as oportunidades que a gente tem para estar revisando a saúde, e a tendência dos indivíduos é serem muito reativos. É procurarem um médico só quando tem algum sintoma. Isso. Né? Procurar ativamente... Especialmente nós homens, né? Exato, né? Os homens em particular, eles geralmente são levados pelas mulheres na consulta, né? Eles têm uma resistência de ir espontaneamente. Mas sim, assim, o serviço de check-up é um serviço muito interessante, né? O hospital oferece isso nos nossos ambulatórios. A gente tem Centro de Saúde da Mulher, Centro de Saúde do Homem, o Centro Integrado de Doenças Cardiológicas. Então, a gente tem várias áreas que podem estar absorvendo, dependendo da faixa etária do indivíduo, uma avaliação médica, com exames, com avaliação clínica, multidisciplinar, que certamente vai aumentar muito a segurança e trabalhar na prevenção, né? Que é sempre o melhor caminho. Claro, mesmo que tenha alguma coisa, quanto antes descobrir, melhor, né? Melhor a chance de tratamento, né? E disso ter sucesso. Como é que funciona esse check-up? Ele demora quantos dias? É possível fazer num dia só? Aí vai depender de quais exames que vão estar contemplados nessa avaliação de check-up, né? Por exemplo, um indivíduo que está lá na faixa etária, que precisa fazer exames como endoscopia, colonoscopia, são exames que vão exigir um pouquinho mais de preparo, agendamento, em torno de 2, 3 dias, mas a grande maioria dos exames simples, que são alguns exames de imagem, exames de laboratório, eles, em torno de 48 horas, o indivíduo consegue fazer a sua consulta, realizar os seus exames e já fazer a sua consulta de feedback para poder estar avaliando como é que está a sua saúde e agindo preventivamente, já proativamente, em, às vezes, mudança de estilo de vida, mudança de rotinas, mudança de hábitos, que às vezes são as atitudes preventivas que a gente precisa ter quando a gente ganha um alerta, né? Vamos falar agora do Hospital Ernesto Dornelles, né, que tem mais de 60 anos de história. Estou vendo que foi pioneiro, né? Teve o primeiro serviço de controle de infecção do Brasil e a primeira sala de recuperação cirúrgica, né, do Rio Grande do Sul. Então, um hospital super tradicional e que está se modernizando cada vez mais. Fala um pouco de quais as mudanças foram feitas nos últimos meses, doutora Juliana. Então, o Ernesto Dornelles é um hospital com mais de 60 anos, que já pertence ao coração dos gaúchos, né? Ele é um hospital privado, né? Que foi fundado pela nossa mantenedora, que é a AFPERGS, Associação dos Funcionários Públicos do Rio Grande do Sul, e está ali entre duas grandes avenidas, Ipiranga, João Pessoa, tá no coração, né, de Porto Alegre também, então ali ela faz quase parte do cartão postal da cidade, né? Um hospital que está muito acessível, muito bem localizado. A gente atende todos os convênios maiores do estado, desde Unimed, P-Saúde, vários outros convênios que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que os nossos gaúchos usufruem, né? E a gente tem enfrentado assim e passado por uma modernização, né? Quem está vendo a fachada, tem um prédio novo ali que é o nosso centro clínico, que a gente vem crescendo e modernizando, né? A gente tem várias áreas internas, né? Que quem olha por fora às vezes não tem noção de tudo que o Ernesto Dornelles está se modernizando e mudando por dentro. A nossa emergência, por exemplo, ela foi reestruturada recentemente, ela é uma emergência de 2013, já uma emergência relativamente jovem, mas que foi reestruturada em termos de estrutura, processos de atendimento, tudo para que o paciente seja atendido com mais rapidez, com mais eficiência, com protocolos clínicos muito bem estruturados e robustos e seguros, para que o nosso paciente tenha
um tempo de atendimento e uma resposta à sua problemática com mais eficiência possível, né? E, além disso, a gente tem vários outros serviços ali que estão crescendo, mudando, dentro dessa novo momento do Ernesto Dornelles. De onde está vindo os recursos, né? Porque a gente sabe da crise do IP Saúde, né? Que sempre teve o Hospital Ernesto Dornelles como referência. A gente sabe da crise do SUS, da falta de investimentos, às vezes do governo federal, onde está a maioria dos recursos. Tem o programa Assistir do governo do estado, que mudou muito essa relação. Então, me fala um pouquinho sobre essa complexidade, né? Tanto de recursos e como é que o hospital está se financiando. Eu sei que não é a sua especialidade, mas só para a gente falar um pouco genericamente como isso está se constituindo. Bom, genericamente, o hospital ele não pertence ao IP Saúde, né? É um hospital privado que tem a sua mantenedora. Teve como referência sempre, Isso, né? sempre como referência, porque é um hospital que atende muito o cliente IP, até porque foi fundado por funcionários públicos, né? Até antes. Localização dele também, isso, e antes de existir o plano do Estado para os funcionários. Então, o hospital trabalha com recursos próprios, né? De incentivo da sua própria receita, e por isso até que muitas vezes a velocidade do crescimento não é tão rápida como nós gostaríamos, porque, como tu bem falaste, a saúde vem enfrentando algumas dificuldades no Estado, mas sim é com muito boa gestão dos recursos, né? O hospital tem uma gestão muito robusta, onde a gestão administrativa e médica estão muito conectadas, onde a gente consegue trazer para a operação um pouco mais de eficiência, né? Isso reduzindo desperdícios e trazendo valor em saúde, que é o que importa para o paciente, né? Então, fazendo as melhores escolhas entre os serviços que a gente precisa dar mais atenção e cuidado, onde a gente tem a maior demanda hoje de clientes. Então, eu te diria assim que os recursos são próprios e muito baseado numa gestão de eficiência. Hoje tem que ser, senão ninguém consegue, né, fazer saúde se não tiver uma gestão eficiente. Queria que a senhora falasse um pouco dos centros de especialidade. Que a cardiologia é muito conhecida, né, por ter profissionais renomados. Fale um pouquinho sobre ela. Exatamente. Então, a gente tem o serviço de cardiologia do Ernesto Dornelles, que é o Centro Integrado de Cardiologia, um serviço muito robusto, assim, com vários especialistas de várias áreas da cardiologia, então, que trabalham, assim, tanto aspectos clínicos quanto cirúrgicos, centro de arritmias, as doenças agudas, que são os protocolos emergenciais, como o protocolo de dor torácica. Então, é um serviço que tem despontado, né? Toda a parte de cardiologia não invasiva, ela tem crescido muito hoje, né? A gente hoje não vê tanto as pessoas terem eventos cardiovasculares imprevistos, porque cada vez mais a gente tem opções de tratamento e a gente tem métodos menos invasivos, né? Um dos exemplos são o tratamento das válvulas cardíacas, que antigamente a única opção que se tinha eram cirurgias de peito aberto, que a gente chama, né? Então, a pessoa fazia uma cirurgia cardíaca, que tinha todo um tempo de recuperação muito maior, e hoje algumas válvulas cardíacas, elas são trocadas por métodos menos invasivos, métodos endovasculares, que é feito num setor de hemodinâmica, onde tu troca uma válvula aórtica, tu faz alguma correção de insuficiência de válvula mitral, por exemplo, que a gente consegue fazer isso num ambiente quase que ambulatorial. O paciente vem... São os stents, os famosos stents? O stent é mais para doença isquêmica do coração. Então, ele vai estar desobstruindo aquelas artérias que antigamente também eram só corrigidas com as famosas pontes, né? Sim. Ponte safena, ponte mamária, também eram grandes cirurgias. Hoje, isso é uma realidade na cardiologia. Muito pouco frequente as cirurgias são a primeira opção de tratamento. Grande maioria das vezes, o paciente faz um cateterismo cardíaco, que é uma punção por uma veia da perna, e vai estar estudando toda a anatomia do coração, onde é que está o problema, e ali está colocando o stent, que é uma pequena válvula para desobstruir. Mas isso já é muito conhecido, isso é de acesso muito mais amplo, né? O que eu me refiro um pouco são as doenças de válvulas cardíacas, que são os tratamentos mais recentes e que a gente não tinha opção
por este mesmo método endovascular, né? Por cateterismo e fazer o procedimento de troca de válvula. E a gente vem fazendo isso, o Ernesto tem uma particularidade, que é um hospital que atende muito a população 60 a mais, né? Então, quando a gente olha procedimentos nessa população, sempre se tem um pouco mais de receio, porque é uma população mais vulnerável, como a gente vê, os 60 a mais é o que, quando tem gripe, para no hospital, né? São as pessoas de maior risco. E a gente faz procedimentos desse tipo, né, que eu estou comentando, de válvula cardíaca, em pacientes com 80 anos. A gente já teve casos com 90 anos fazendo procedimentos. E assim, com um sucesso tremendo na melhora da qualidade de vida, controle de sintomas. Então, a gente está trabalhando, assim, cada vez mais em resultado. O que a gente entrega para o paciente, né? Qual é a melhora que ele vai ter na sua qualidade de vida, no seu desempenho, nas suas atividades de vida diária com a sua família, no seu dia a dia. Então, a gente vem buscando muito isso, e a cardiologia é uma especialidade que acompanha o indivíduo ao longo da sua vida, né? Porque todos nós vamos envelhecer e os nossos vasos vão estar envelhecendo conosco, assim como a gente vai ter as nossas rugas, né? Os nossos problemas de locomoção, a gente vai ter os nossos problemas circulatórios e a gente precisa estar dando esse acompanhamento e tratamento. O Ernesto Ornelis também tem a única emergência oftalmológica de hospital privado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Como é que funciona? A nossa emergência abriu há aproximadamente um ano, uma emergência oftalmológica 24 horas, né? Que era uma necessidade que a gente vinha percebendo no mercado, então tinham poucas opções, né? A maioria dos hospitais não tem oftalmologista de plantão ali para pronto atendimento, e a emergência oftalmológica é menos frequente, mas ela é muito dramática quando o indivíduo tem um problema no olho, uma dor, uma sensação de corpo estranho, uma alteração aguda na visão, isso apavora qualquer um, né? É muito difícil esperar algumas horas. Exatamente, tem porque imediato. Isso pode impactar num dano permanente, né? Então, nós temos lá no Ernesto Ornelis, assim também, com acesso a todos os convênios que o hospital atende, uma emergência oftalmológica 24 horas que vai estar disponível para atender a população nesse quesito oftalmológico, que é muito importante. Outro assunto que bate muito na porta da emergência é traumatologia, né? Ortopedia e trauma. Exatamente. Vocês também têm um atendimento preparado para isso? Também, o nosso centro de ortopedia e traumatologia também conta com mais de 40 especialistas de todas as áreas, quadril, ombro, joelho, coluna, né? A traumatologia é uma especialidade muito ampla e que lida com muitas particularidades, né? E muitas vezes a gente precisa ter o olhar daquele profissional que está mais atualizado, mais focado naquela área. E a gente também conta com pronto atendimento ortopédico, traumatológico, que pode fazer todo esse acolhimento inicial, essa avaliação inicial das doenças agudas, sejam elas por trauma, a pessoa caiu, a pessoa teve uma batida, que surgiu uma doença aguda, né? Uma dor, uma suspeita de fratura, entorse e tudo mais, tanto quanto doenças crônicas que se agudizaram. Eu estou com uma lombalgia que entrou numa crise maior, eu não estou conseguindo esperar a consulta do especialista, né? Então, eu vou lá, vou fazer o meu primeiro atendimento, vou resolver aquele quadro agudo, aquela dor aguda, e vou ser direcionado para o especialista na área, assim, com uma maior brevidade. Então, o centro facilita muito isso, porque dentro do mesmo ambiente, que é um ambiente super específico e focado no atendimento ortopédico, eu vou ter desde o atendimento de urgência, que o paciente precisa ter, até a consulta do subespecialista que eu precise dentro dos 24 e 48 horas, por exemplo. Eu vou ter lá o meu tratamento de correção da minha fratura, seja com a colocação de uma imobilização, de uma infiltração que eu venha precisar, né, para tratar uma dor aguda. Então, é um ambiente muito completo, assim, para o paciente conseguir sair de lá com o seu problema resolvido. Né? Que eu acho que isso que as pessoas procuram hoje. Eu quero ir, eu vou no médico, depois eu vou lá, faço um outro exame, daí eu volto de novo, e aquilo às vezes dura dias, semanas, eu não consigo agenda de retorno. Então, ali no ambiente integrado, a gente consegue direcionar para os exames complementares com muita agilidade e
as reavaliações também para o especialista, que eu acho que isso hoje é o nosso maior desafio, é a jornada do paciente. Claro. É o quanto ele consegue, o quanto ele tem que transitar nos ambientes de saúde para ter o seu problema final resolvido. E que ele realmente resolva, né, o seu problema. Exatamente. E não só aquele sintoma, a dor, quando aparece. E depois que some a dor, não volta mais, né? Não volta para a consulta. Eu vi que vocês têm, isso é uma estratégia certamente de gestão do Ernesto Ornelis. Vocês têm vários centros que funcionam assim, de medicina respiratória, de neurologia e neurocirurgia, oncologia e infusões, nefrologia e diálise e de saúde digestiva. E o Centro da Mulher, que a senhora acabou comentando aqui também, de passagem. Essa é a estratégia de vocês para atender bem as pessoas? Sem sombra de dúvida. A gente tem que enxergar o paciente hoje que ele tem que ter uma jornada na saúde, né? Onde ele tem que ter acesso ao cuidado, acesso à orientação e o acompanhamento disso. Muitas vezes as pessoas tendem a ser mais reativas, resolvem aquele problema agudo, vão no médico quando tem uma situação aguda e depois isso vai melhorando e a pessoa vai dando menos atenção, né? E não vai acompanhando isso de forma contínua e efetivamente. Então, os centros nos dão esse olhar mais amplo, né? Onde a gente tem, às vezes, uma equipe multidisciplinar, né? Eu vou comentar aqui do Centro de Doenças Respiratórias, por exemplo, que foi um centro que a gente criou na pandemia, né? O que a gente viu na pandemia? Aquele caos instalado das pessoas com muitas doenças respiratórias, uma dificuldade de atendimento, por conta até da dificuldade de entender, né? O coronavírus, e a gente via assim, as unidades sem um olhar mais amplo das pessoas que estavam mais em risco ventilatório. Então, a unidade de cuidados respiratórios que a gente criou, por exemplo, tem esse olhar amplo. Então, a gente tem desde o acompanhamento nutricional do indivíduo, o acompanhamento psicológico, a família presente, que é uma coisa muito importante na jornada de um paciente internado, por exemplo. Então, os pacientes que tinham necessidade respiratória de usar algum suporte, além do oxigênio, ficavam isoladas, ficavam dentro da UTI, separadas, longe das suas famílias, sem conseguir contactar. Então, isso, do ponto de vista psicológico, é um impacto gigante na recuperação. Então, essa unidade hoje traz, por exemplo, todo o processo de atendimento agudo, quanto de reabilitação, dentro do ambiente seguro, né? É uma unidade intermediária, o paciente fica monitorado, mas a família está junto. Não precisa ser uma UTI. É uma semi-intensiva, mas a gente consegue, dentro de uma semi-intensiva, dar um suporte com segurança e, ao mesmo tempo, traz para o paciente e para a família uma sensação de mais tranquilidade, porque eu estou junto, estou vendo o meu familiar, né? Então, estou vendo. Então, agora a gente tem lá pacientes asmáticos internados agora que nessa época descompensam, pacientes idosos com influenza. Então, a família presente faz toda a diferença, porque ela consegue entender todo o processo do cuidado e dar esse olhar que é o olhar humano, assim, do atendimento. A gente precisa entender que as pessoas têm uma história e têm uma vida ali que está sendo cerceada naquele momento por aquele evento. Então, a gente precisa ter esse olhar também humano do atendimento, né? Doutora Juliana Fernandes, a gente avançou muito no tempo aqui, combinamos uma entrevista de 20, 25 minutos, já estamos chegando aos 30, tem muita novidade boa no Ernesto Ornelis. Tenho certeza, né, que a nossa audiência aqui está gostando do que está ouvindo, porque está vendo que tem estratégia, tem investimento, né, para trazer uma saúde melhor para todos nós. Para encerrar, e as novas tecnologias, a inteligência artificial, o que está impactando lá o trabalho de vocês do dia a dia do Ernesto Ornelis e de que forma vocês estão se preparando para o que vem pela frente? Está se falando até em nanorobôs que vão entrar, né, que na China já estão testando, entra nas nossas veias e vão poder prever algumas doenças do futuro. Como é que vocês estão ligados no futuro e como é que vocês estão acompanhando e se preparando para isso? Hoje a gente vê que a inteligência artificial vem como um apoio, né, para a saúde, assim, sem sombra de dúvida, é um caminho sem volta. A gente tem dentro de várias áreas ali alguns projetos já com esse olhar de inovação e tecnologia.
Dentro do Hospital Ernesto Dornelles, a gente tem um centro de inovação em tecnologia, que a gente trabalha justamente essa temática entranhada entre todas as especialidades médicas e serviços que a gente oferece para os nossos pacientes. Então, onde a gente está sempre buscando parcerias e melhorias nesse aspecto. Então, esse centro ele é muito estratégico para a gente poder estar se mantendo já nessa nova era da inteligência artificial. Hoje a gente sabe que tem ferramentas de IA para revisão de sistemas, de laudos médicos, até de entrevista de anamnese médica, né? Então, é inúmero, assim, a gente teria que ter um programa só disso aqui para falar de inovação e tecnologia, porque são inúmeras oportunidades. E o avanço é muito rápido. Exato, é braço de robô que ajuda na fisioterapia, enfim, é óculos virtual para o paciente se recuperar, tendo uma outra experiência do ambiente. Então, é inúmeras as oportunidades que a saúde tem. Isso vai prolongar a nossa vida, da nossa geração, de quem está aqui, em mais alguns anos? Olha, eu acredito que isso vai depender das escolhas que nós fizermos, porque a tecnologia vem para nos ajudar, mas ela não vai substituir o fator humano e nem o fator escolha. Então, Claro. Não adianta eu estar ali rodeado de tecnologia se eu, por exemplo, não vou fazer o meu check-up. Né? Então, acho sim que a tecnologia vem para nos auxiliar e para acelerar e melhorar a nossa assertividade no trabalho humano. Mas, sem sombra de dizendo dúvida... que isso foi um recado para mim, viu? Bem direto, né, doutora? Mas, sem sombra de dúvida, as nossas escolhas ainda são um grande determinante para o nosso futuro, né? Seja para a questão de saúde, né? Seja para a questão de ensino, de qualquer que seja aquela temática que a gente vai estar discutindo em relação à tecnologia. Se a gente não fizer a escolha certa e não cuidar de coisas simples como hábitos, como alimentação, como qualidade do sono, como controle de estresse, como atividade física regular, nenhuma tecnologia vai prolongar a vida de ninguém se a pessoa não tiver esse olhar para si mesmo, para o cuidado. Vou lhe convocar mais vezes, está combinado? Gostei bastante. Estamos à Passou 30 disposição. minutos, parece que foi 10 só. Muita informação, muito conhecimento aqui da doutora Juliana Fernandes, que é médica pneumologista, gerente da governança clínica do Hospital Ernesto Dornelles. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Oreste. Foi um prazer e vai ser um prazer estar aqui sempre que houver oportunidade. E quem não conhece o Ernesto Dornelles, fica aqui o convite para nos visitar, seja para, se tiver tudo bem com a sua saúde, seja para fazer um check-up. Fazer um check-up. Né? Para que a gente Eu já vou marcar o meu, tá? Isso aí. Vamos então, vai conhecer, nos vai próximos ver, dias. vai ver o serviço que a gente tem, é muito bom, de muita qualidade, e a gente está sempre querendo em busca do melhor para o paciente. Atende todos os convênios do SUS também? SUS não. Lá a gente tem todos os convênios, todos então. os convênios. E particular, claro. Isso, e particulares. O hospital que atende SUS da Mantenedora, ele é um hospital que não fica aqui em Porto Alegre, fica na cidade de São Jerônimo. Então, certo. Lá é um hospital da Mantenedora que atende 100% SUS. Perfeito. Olha só, pessoal, o futuro, a gente está falando do futuro, o futuro chegou com o EasyGen. O EasyGen conecta você a uma usina solar sem precisar instalar nada, sem investimento nenhum. É economia de verdade, com energia limpa e sem custo. EasyGen, a revolução solar que diminui a conta de luz da sua casa e da sua empresa. Simule o seu desconto, a sua economia na conta de energia em www.easygen.com.br/Orestes, tá bom? Que aí tem uma simulação especial para vocês. O desconto vai de 10% a 20%, botando easygen.com.br/Orestes, vai aumentar o desconto na tua conta de luz. Não tem tarifa, não tem investimento, não precisa pagar nada. É só se inscrever no site da EasyGen. Se preferir, ligue para 51 999 11 4001 ou manda um e-mail para o comercial@easygen.com.br. Olha só, pessoal, o ABRS alerta, cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial
antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site oabrs.org.br e as redes sociais pelo @oabrs para saber como se prevenir. Poder RS faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e também para o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, detalhou a dívida rural do estado e estima que o endividamento dos produtores chega a 72,82 bilhões de reais, arredondando 73 bilhões de reais, não é milhões. Para explicar esses dados e o impacto na vida dos gaúchos, de todos os gaúchos, eu converso agora com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Bem-vindo ao Poder RS. Prazer estar contigo, Orestes. Prazer estar diante dos teus telespectadores. O governo federal fez um anúncio diante do pedido de socorro feito aqui pela Farsul, em nome de todos os produtores gaúchos, e saíram algumas medidas. Que impacto elas têm? Bom, não existe uma solução simples, né? Uma solução trivial para um problema complexo. Problemas complexos exigem soluções também complexas. Esse número que você agora há pouco trazia para os seus telespectadores, para a sua audiência, fala por si só. São quase 73 bilhões de reais de dívidas. E essas dívidas elas não aconteceram por acaso, elas aconteceram por uma safra mal cedida em 2020. Depois, em 2021, nós tivemos uma boa safra. Em 22, nós tivemos quebra de safra por estiagem. 23 nós tivemos quebra de safra por estiagem, 24 nós tivemos quebra de safra por cheia, excesso de chuvas, e não é só na Mancha, tá? Na Mancha é aquela enxurrada, aquela coisa horrível. Agora, nós temos muitas lavouras, a maior parte da perda no ano passado não foi com a enchente propriamente dita, foi com o fato de ter chovido 500, 600, 700, 800 milímetros em cima de uma lavoura que estava pronta para colher. O que acontece? O grão cai na terra, apodrece, o produtor perde aquela produção. Então, e daí 2025, que era um ano que imaginávamos, não, agora deu, né? Não, veio a pior seca de todo o ciclo, foi essa de 2025. Então, esses produtores, como é que eles têm se mantido nesses últimos anos? Resumindo então, só Antônio da Luz, das últimas 6 safras, o produtor teve perda em 5, 4 por estiagens e 1 por fortes chuvas. Exatamente isso, Orestes. E aí, então, o que acontece? Esse produtor... Como é que existem produtores gaúchos ainda? Né? Como é que eles estão sobrevivendo? Essa é a grande questão, né? Olha a resiliência desse povo, olha o que esse pessoal tem feito. Agora, e tem um detalhe, Orestes, que muitas pessoas não sabem e muitas não reconhecem. Tem gente que fala, a gente ouve isso de vez em quando, né? Ah, o produtor não está querendo pagar a conta. A menor taxa de inadimplência do agro do Brasil é a do produtor gaúcho. Nenhum produtor do Brasil, nenhum, tem uma adimplência maior que o produtor gaúcho. Olha então, só, assim, isso é importante falar. Chama esse cara do que quiser, menos de embarrigador de conta, menos de caloteiro, coisa do tipo, que esse cara não merece. E esse dado não é da Farsul. É da Serasa Experian. Está lá no site delas. Está lá no site da empresa. Serasa Experian mostra claramente que a menor inadimplência do agro do Brasil é o agro gaúcho. Essa informação é muito importante porque essa balela tem sido repetida há vários anos, não é só agora nos últimos anos, né? Que o produtor sempre está pedindo perdão da sua dívida, né? A cada nova safra. Primeiro que não é o perdão que o produtor está pedindo, né? Está pedindo mais prazo para pagar, mesmo nas últimas 6 safras, 5 ele não conseguindo colher direito. A gente precisa conviver com essas lendas, né, que se criam e essas narrativas falaciosas que não param em pé, mas elas, por alguma razão, elas circulam pelos grupos, a gente vê as pessoas falarem isso. Orestes, eu trabalho com agro há 25 anos. Eu nunca vi o produtor pedir perdão por uma dívida. Jamais.
Jamais. Ele pode pedir perdão como indivíduo pelos seus pecados, sei lá, isso aí de repente cada um sabe da sua vida. Agora, perdão de contas, eu nunca vi. O que acontece é o seguinte, nós temos um sistema de crédito que ele é muito engessado. As regras não são boas. Vamos lá, se qualquer um de nós, eu, você ou qualquer alguém da nossa audiência que mora no meio urbano, tiver um problema XPTO, que precisou gastar no cartão de crédito mais do que deveria. Vou bater na madeira aqui, mas digamos que uma pessoa precisou fazer um determinado exame de emergência, não estava contando que ia fazer aquele exame, mas foi lá e fez, gastou R$1.000, saiu fora do orçamento, não tem o dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito. O que nós fazemos? A gente fala com o nosso gerente, aliás, nem fala, né? Hoje no próprio app do celular, no app ali do banco, a gente vai ali, pega um empréstimo automático em 60 parcelas, em 20 parcelas, em 30 parcelas e paga a fatura do cartão, porque entrar no rotativo do cartão é mais caro. É isso que a gente faz quando alguma coisa sai fora do nosso controle. A gente troca uma dívida de curto prazo por uma dívida de longo prazo. Isso não tem no crédito rural. Eu não tenho o app do celular para fazer isso no crédito rural. O crédito rural é engessado. Então, quando eu tenho um problema climático como esse que nós tivemos, o produtor ele fica refém de uma necessidade de fazer uma renegociação mais ampla para ter o prazo que nós, urbanos, fazemos no app do celular. Ele precisa fazer tudo isso aí que vocês estão vendo. E voltando à questão da inadimplência, como é que esse produtor se manteve adimplente? Não foi tendo dívidas perdoadas. Foi, bom, eu pego um empréstimo caro, 2%, 3% ao mês, pago aquele contrato que eu tinha, aí pego outro para pagar outro, ou seja, o produtor, sabe aquele indivíduo que pega um cartão de crédito para pegar o dinheiro para pagar a fatura do outro cartão de crédito? É assim que o produtor está fazendo para poder se manter adimplente com seus compromissos. O problema é que ele construiu uma mega bola de neve para ficar adimplente com seus compromissos. E agora não tem mais para onde fugir, porque 2025 não colheu de novo. Então imagina, Orestes, o nosso ouvinte, digamos que ele tem um salário, que ele ganha todo mês a mesma coisa. Aí chega um determinado ano e ele ganha a metade do que ele ganhou. Como é que ele vive? Agora imagina 5 vezes seguidas isso. Então é uma situação bastante complicada. Qual é o impacto que isso tem na vida de todos os gaúchos, não só dos produtores rurais? Esse é um bom ponto, Orestes, porque quando a gente tem uma perda, é problema do produtor. Agora, quando a gente tem múltiplas perdas, o problema deixa de ser do produtor. Vamos lá. Em primeiro lugar, menos produção. Eu vou ter... Qual é a maior indústria do Rio Grande do Sul? O complexo, né? Não é a empresa, o complexo. Indústria de abates. Qual é a segunda? Indústria de ração. Qual é a terceira? Máquinas agrícolas. Aí tem a quarta, que é elastômeros. A quinta é esmagamento de soja. Ou seja, das 5 maiores indústrias do Rio Grande do Sul, 4 são movidas a grão. Se eu tenho menos grão, eu tenho menos atividade industrial. Quantas pessoas do estado do Rio Grande do Sul trabalham nas cooperativas de grãos? Pessoas urbanas. Quantas trabalham em revendas de insumo? Quantas que trabalham dentro das carteiras de crédito dos bancos? Quantas trabalham em empresas de contabilidade que fazem contabilidade de produtor rural? Quantos são advogados que trabalham, tem seu público, o seu cliente principal, o produtor rural? E assim por diante. Quando a gente chega nas lazer, entretenimento, tudo isso. E quando a gente chega nas cidades do interior, todo mundo está ligado de um jeito ou de outro ao agro. Aí o que acontece? Aquele cara que não está ligado diretamente, por exemplo, o dono do restaurante, começa a sentir. Porque o produtor não colheu, aí esses todos que ajudam o produtor no processo de produção terminam recebendo menos, tem menos receita, todo mundo vai cortar menos o cabelo, se lá ia fazer o salão de beleza uma vez por semana, vai ser uma vez a cada 15 dias. Bom, talvez para quem faz lá, para a senhora que arruma o seu cabelo, ou a moça que arruma o seu cabelo, toda semana, passar para 15 dias talvez não mude tanto, mas para o dono do salão ou para a dona do salão, o faturamento caiu pela metade. O restaurante, alimentação fora. Olha o pessoal que vende imóveis. Olha o que trava a venda de imóveis, uma safra mal cedida. Essas pessoas também precisam viver. O sujeito que vende automóveis usados, seminovos, enfim, de segundo uso, mercado secundário de automóveis,
trava esses mercados também. Então, o que acontece? Começa uma coisa a travar a outra e todos nós travamos o nosso desenvolvimento. Não é à toa que o Rio Grande do Sul, nesses últimos 5 anos, ficou 12 pontos percentuais abaixo do Brasil em termos de PIB. O Rio Grande do Sul está empobrecendo em relação aos demais países brasileiros. 12%, Antônio, nos últimos 5 anos, abaixo da média nacional. 12 pontos percentuais abaixo do PIB do Brasil. O Brasil cresceu 12 pontos a mais do que o Brasil nesse período de 2020 para cá. A tradução é essa: todos ficamos mais pobres. Todos estamos ficando mais pobres. Então, e como é que vira essa chave, né? Colhendo. Agora, como é que nós vamos colher se nós não plantarmos? E para nós plantarmos, a gente tem que ter uma forma de parcelar essa dívida. Você sabe bem, Orestes, mas talvez a tua audiência não tenha essa clareza. Ninguém está pedindo perdão para nada. O que se quer é uma linha de crédito que a gente possa securitizar, ou seja, eu pagar todas essas dívidas e ter uma única de longo prazo. Só isso. Só alongamento da dívida. Pega um dinheiro, quita as dívidas agora, que já venceram, né? A maioria já venceu. Muitas já venceram. E fica pagando no longo prazo. E isso evita, inclusive, o que muita gente, né, denuncia, a concentração de terras em poucos. Porque quem está mais capitalizado e está torrando esse patrimônio, né, esse sim, ele vai acabar comprando terras dos menores e dos médios produtores, que estão tendo que entregar equipamentos, né, máquinas e, na pior das hipóteses, as suas terras. É bem isso que você pegou um ponto muito importante do ponto de vista social. O ex-ministro Roberto Rodrigues, ele tinha uma frase que eu gosto muito, que ela expressa a verdade sobre o fato. Ela diz o seguinte, que a agricultura não quebra, quem quebra é o agricultor. Então, e quem são os mais suscetíveis? Os menores. Claro. O Rio Grande do Sul, ele é um estado de pequenas propriedades. A nossa estrutura fundiária é de pequenas propriedades. Os grandes proprietários no Rio Grande do Sul, comparados ao que a gente vê nos outros estados do Brasil, ou os nossos concorrentes, né, lá nos Estados Unidos, na Austrália, enfim, são donos de sítio, perto do que a gente vê por aí. Então, nós temos uma estrutura fundiária pequena. E isto, se nós não tivermos uma forma de parcelar essas dívidas, pagando juro, pagando tudo, nós vamos ter uma concentração de terra. Não tenha dúvida. Grupos grandes vão começar a comprar terra no Rio Grande do Sul e vai concentrar. E aí essas pessoas que vão ter que vender ou entregar para o banco essas terras, vêm para a cidade, né? Vêm para a periferia da cidade. É uma bola de neve, né? Ninguém ganha com isso. Antônio, a gente combinou 10 minutos aqui, 10, 12 minutos, já estamos indo para o final da nossa entrevista. Vamos voltar a falar, tu sempre é muito atencioso aqui com o Poder RS e com o Multi RS, mas para encerrar, tinha uma expressão lá em Santo Ângelo, né? Eu sou lá, né? Não quero me exibir, tá? Mas eu sou de Santo Ângelo, capital das missões. Lá tinha uma expressão que a gente falava muito, até no comércio, né? Olha, e aí o movimento está vendendo mais, está vendendo menos, e aí muita gente até do próprio comércio diz o seguinte, ó, esse ano eu estou vendendo menos, que deu pro agro. Que era isso? Deu seguro, o produtor não colheu e deu pro agro. Mas agora nem pro agro mais dá. Por que o produtor não tem mais nem seguro, Antônio da Luz? Nós tivemos retrocessos nas políticas públicas muito fortes, né, nesses últimos anos. A política de seguro rural foi colocada de lado. E o Proagro foi completamente desestruturado. Então, justamente quando a gente mais precisava dele, né? São escolhas, governar é fazer escolhas. O governo fez as deles e nós estamos pagando o preço. Perfeito. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, obrigado por nos atender aqui no Poder RS. Até a próxima. É sempre um prazer estar contigo, Orestes. Sempre um prazer estar aqui no Poder RS, falando para ti e para a tua qualificadíssima audiência. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, abraço e boa luta aí. Obrigado. Olha só, pessoal, as bebidas zero álcool são um novo jeito de brindar o agora. Elas deixaram de ser uma alternativa e se tornaram uma escolha cada vez mais presente nas celebrações, nas mesas e no estilo de vida dos consumidores. Pensando nisso, a Fante preparou um e-book exclusivo que explora essa tendência em crescimento no Brasil e no exterior. Baixe o e-book gratuitamente no link do Instagram, @FanteBebidas. É um material muito legal, não deixa de baixar. Dush, a bebida zero álcool da Fante Bebidas, sabor que conquista.
Pessoal, vocês acompanharam a nossa cobertura da Gramado Summit na semana passada, mas 3 programas não foram suficientes para tanto conteúdo que foi compartilhado por lá. Eu conversei, por exemplo, com o ex-jogador de basquete e deputado federal Douglas Viegas, o Ninja. Olha só. O Ninja ficou aqui 3 horas conversando, não é tirando uma foto, é conversando com todo mundo, ouvindo quem assistiu uma das melhores palestras do Gramado Summit. Estava contando agora para ele que eu vi uma palestra dele em Porto Alegre, no evento lá do Sobes, o Foi Lá e Fez. Sim. Lá na PUC, levei meu filho Pietro, de 14 anos, que gostou muito da tua palestra. Então, assim, eu vi de novo aqui. Renovou a energia e acho que de 2.000 pessoas que estavam aqui, é a palestra que mais teve gente esperando para falar com alguém e tu tá aqui com toda a paciência do mundo. Preciso começar te perguntando o seguinte, o que a gente tem que fazer, Ninja, para deixar de ser otário? Deixa eu dar um alô e agradecer, Orestes, você pelas suas palavras de verdade, do fundo do coração, a gente fica muito honrado. E lembra, ninguém tem que fazer nada, né? Nada. Mas quem quer o extraordinário é só cuidar da sua parte espiritual, procurar o que interessa, entendeu? Que é Deus, essa caminhada divina e fazer. Mas aquela história, entendeu? Viva a vida como você quiser. Essa história, eu não dou conselho pra ninguém, meu chapa. Sabe, eu cuido de mim, eu sei o que eu quero fazer. E através disso a galera foi se inspirando e pegando, opa, peraí, temos um caminho ali, exato, e eu sigo o líder maior, entendeu? Porque é ele que é o caminho. Então, que ela gosta de ser um otário, você já sabe, segue o caminho, a verdade e a vida, você chega lá. Esse aí é o venenoso de verdade. Mas tem uma mensagem muito importante da tua fala, da tua palestra, que é: não dá bola para os outros, não espera nada das outras pessoas, cuida de ti, vai atrás do que tu quer. Primeiro descobre o que tu quer, né? Isso pode levar tempo, cada um tem o seu tempo. Depois que tu descobre o que tu quer, a tua essência, vai atrás, não delega a responsabilidade, Ninja. O sonho é seu, a vida é sua. Você quer que os outros façam por você. Não é simples, entendeu? Faz o que você quiser, mano. A vida é sua, eu sei o que eu quero fazer, entendeu? Esse é o negócio, eu sei o que eu quero fazer. Quer acompanhar? @Douglas Viegas no Instagram. Eu não vou te dizer o que você tem que fazer, a vida é tua. Então, deixa eu deixar muito claro, Orestes. Ninja, você fala, eu falo nada. Eu sei o que eu quero fazer. E quem tá na busca já sabe onde encontrar. É assim, tamo junto, mestre. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que tu tá cansado. Tá fazendo um podcast comigo aqui. Eu sei que tu tá cansado. Te ajudo. Das mais de 500 pessoas que tu ouviu hoje em 3 horas no Gramado Summit. Sim. E com todas elas tu trocou uma ideia, tu conversou. Sim. O que tu ouviu que mais te emocionou, que tu vai levar pra tua vida? Não, mestre, isso é muito particular, eu não divulgo que eu converso com as outras pessoas. Tu não vai dizer o nome, a pessoa, uma história. Isso é muito particular, não vou divulgar nada. Eu só amo pessoas, eu venho para uma cidade onde as pessoas esperam numa fila para me cumprimentar, trocar uma ideia. E eu amo pessoas, mano. É a minha oportunidade de conhecê-las. Então, assim, eu me recuso, sabe, a sair alguém que... ninguém gostava de nós. Agora a galera gosta, trata conosco com amor e carinho. E eu vou fugir disso. Então, assim, amor e carinho, sempre bem-vindo, recebo. E só agradeço, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Gramado Summit. Tamo junto, eu amo vocês. Beleza, meu velho. Obrigadão, cara. Obrigado. Você é malandro, fecha comigo, acabando, né? Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Alibem. Escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon,
cortes especiais, o melhor da carne suína, sendo uma das mais modernas indústrias do país, adota políticas de qualidade e sustentabilidade, tendo uma linha diversificada de produtos e uma estrutura capaz de atender aos mais exigentes mercados, exporta para mais de 40 países e distribui seus produtos em todas as regiões do Brasil, garantindo investimentos nas áreas de meio ambiente e biossegurança, proporciona a evolução e o desenvolvimento social. Quando você consome o produto Alibem, além do sabor inigualável, pode ter a certeza da escolha certa por todos esses motivos. Procure as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína Alibem, bem juntinho de você. E para fechar a programação do maior brainstorm da América Latina, olha só a participação do mágico Marcelo Sokol na Gramado Summit. Pode rodar. Eu gostei tanto desse meu moletom aqui, branco, da Research, que voltei para ver se eu acho um preto. O problema, Marcelo, é que eu tô sem dinheiro. Hoje em dia a gente não usa mais nem moeda, não usa, nem né? dinheiro. Mas tem uma solução pra ti. Tem uma solução. Já viu o dinheiro de mágico, como é que é? Ah. É assim, ó. Assim tá cheio, hein? Tá cheio. E assim que é dinheiro de mágico, é papel. Um monte de papel dobrado? Um monte de papel dobrado. Mas isso aqui eu não consigo comprar nada. Não consegue, mas tu precisa do mágico, ó. 1, 2, 3, tum. Agora sim, ó. Opa. Agora você consegue comprar o que você quiser, bem tranquilo. E moeda? Tu tem moeda? Tem alguma coisa, deixa eu ver se eu consigo tirar. Não. Aqui. Aqui uma moeda. Dólar vale mais. Abre sua mão direita, por favor. Consegue sentir a moeda, né? Vou fazer o seguinte, vou esfregar ela na sua mão e ela fica invisível. Se eu faço assim, 1, 2, 3, ela volta a aparecer. Nossa, agora sim. Mas tem outra coisa. Diga. Tá um pouco frio aqui. Claro que é quente esse moletom, mas hoje tá frio em Gramado. Tu pode me ajudar? Eu consigo esquentar a situação, porque a situação tá fogo, eu consigo esquentar assim. Mas fora isso, tá tudo tranquilo. Valeu! Valeu! Mágico Marcelo Sokol aqui na Gramado Summit. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Bom, pessoal, o Poder RS de hoje fica por aqui. Para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.